Vamos falar sobre inteligência artificial e educação. E temos duas especialistas aqui hoje para conversar com a gente. A Vera Cabral, diretora de educação da Microsoft Latin America, e a Ana Lígia Scacchetti, como falo? Scacchetti, vale. Diretora executiva na Associação Nova Escola. Vera, vou pedir para você começar, por favor. Vamos lá, vou pegar meu microfone. Só esqueci isso. Bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui falando com vocês. Eu assisti uma parte da apresentação da Stephanie e eu acho que assim a gente tem várias coisas para continuar e várias das perguntas que foram feitas já me deixaram acesa para falar com vocês aqui nessa manhã. Bom, espero que esteja todo mundo confortável depois de um café. E vamos lá falar um pouquinho, então, sobre inteligência artificial na educação. Bom, eu vivo, respiro, durmo, acordo educação. E já há muito tempo, eu falo não, é verdade, desde o século passado que eu trabalho com educação, apesar de eu ser economista, tipo puro sangue, assim. Mas é uma paixão e eu acho que cada vez mais neste mundo a gente tem possibilidades da gente transformar o que a gente tem hoje. E tecnologia está aí para isso. Eu sempre falo que tecnologia não faz educação. Mas educação com tecnologia, gente, é outra coisa. As possibilidades que a gente abre, seja de inclusão, seja... Bom, vamos lá, de inclusão, mas inclusão num amplo espectro. Desde a gente incluir pessoas que antes eram totalmente marginalizadas pela educação, até pessoas que tinham dificuldade, ou até pessoas que nem dificuldade têm, mas que encontram formas melhores de aprender, muito mais efetivas. Então, assim, a gente está vislumbrando, a gente está abrindo um horizonte de aprendizagem que é assim exponencial em relação ao que a gente conhece, em relação aos modelos que a gente trabalha tradicionalmente. Bom, nós, na Microsoft, temos a missão de empoderar cada pessoa e cada organização do planeta a alcançar mais. E, por isso, até por essa lógica, educação é um dos grandes pilares. Educação é a única área que tem soluções específicas. A gente tem todo um conjunto de soluções dentro do Office que eles são feitos para a educação. Eles têm cara diferente, eles têm configuração diferente. O Teams para a educação é bastante diferente do Teams empresarial que a gente está acostumado a utilizar. E, então, por conta disso, a gente também tem gratuidade. Então, para escolas de educação básica no Brasil é desde educação infantil até o final do ensino médio. Então, é de, vamos lá, não vou falar de zero, mas idades, né? idades bem precoces, bem pequenininhos ali, até os 17, 18 anos, e depois também para instituições de ensino superior. A gente tem gratuidade no Office acadêmico que eu estou falando aqui. Isso é uma informação extremamente importante, porque vocês são ONGs, vocês trabalham dentro de uma outra perspectiva, que é liderada pela Lúcia, mas muitos de vocês trabalham com educação. Então, o que eu vou falar aqui está disponível não para as ONGs, mas para todas as instituições com quem vocês trabalham. Tá? Então, assim, vale super a pena a gente ter isso em mente, e, mais que isso, divulgar, porque todo mundo tem relação com alguma escola. Então, assim, conhecer o que a gente tem é extremamente importante. Bom, gente, a gente está vivendo... Eu acho que isso aqui está um pouquinho com... Aqui, eu vou voltar para cá, porque ele está andando sozinho. Eu queria... Opa, agora... Vamos aqui. Bom, gente, falando de tecnologia, eu amo esse dado aqui. Então, a primeira vez que eu vi, eu falei, eu quero. Porque, olha só, todo mundo fala, não, a gente tem um hype aqui de tecnologia, então nós estamos falando de inteligência artificial, esse negócio aí é mais ou menos... Dá uma olhada nesses dados. Isso mostra que a inteligência artificial veio para ficar. E eu vou fazer aqui uma consideração
que é assim, eu não preciso repetir o que está aqui dentro, mas quando eu falo que o ChatGPT atingiu 100 milhões de usuários em apenas 3 meses, e hoje em dia eu já não sei nem contar, quer dizer, eu não tenho esse dado, mas assim, eu acho que todo mundo que tem acesso consegue. E o que a gente tem com isso? A gente tem que estar todo mundo conectado. Quem não está conectado? Quem não tem conexão. Tá? Então, por isso, eu acho que aqui todos nós temos uma coisa em comum, que é a gente pensar e a gente trabalhar com conectividade como um direito. Eu batalho para que toda criança e todo estudante tenha conectividade, tenha acesso à internet, nem que seja na escola. Na escola é bom, na escola é legal. Então, assim, em resumo, toda escola tem que prover acesso à internet a todos os estudantes. Isso é uma questão de direito. Às vezes a gente vai... Outro dia, um amigo meu veio dizer, mas a escola não tem banheiro. Eu falei, não faz mal. Se não tem banheiro, se vira sem banheiro. Mas internet tem que ter também. Não é que não tem que ter banheiro, é que tem que ter banheiro e internet. As coisas não são sequenciais. Porque se a gente não cuidar disso, aí sim a gente está aumentando a desigualdade. Então, a internet é um direito e é alguma coisa pela qual a gente precisa batalhar. E tudo que eu vou falar aqui está ligado a ter conexão. Bom, então, rapidamente passando por aqui, nós estamos vivendo uma nova era e a gente está vivendo alguma coisa que a MWeb, no South by Southwest, agora definiu como um ciclo super tecnológico. Isso significa que a gente está mudando completamente o paradigma. Então, nessa mudança de paradigma, a gente tem aqui internet das coisas, a gente tem muita coisa que está mudando, e, particularmente, a aprendizagem. Todo mundo é lifelong learning, todo mundo precisa aprender, as coisas mudam muito rápido, são coisas que a gente já está acostumado a falar, mas só que agora a gente sente na pele, a gente sente no nosso dia a dia. Tá? E o que a gente tem, então, que trabalhar? Nós estamos aqui dentro desse ciclo, a gente tem inteligência artificial permeando o nosso dia a dia, e a gente tem que trabalhar com o conceito de inteligência artificial responsável. Porque tem um monte de gente que faz um monte de previsões catastróficas. Toda vez que a gente tem uma mudança tecnológica, tem um monte de gente que faz previsões catastróficas. E, sim, é verdade que a gente tem um grande problema de segurança aqui. Então, inteligência artificial responsável é alguma coisa que a Microsoft cuida e que cada um de nós tem que cuidar também. Os princípios estão dados aqui: justiça, confiabilidade, segurança, inclusão, transparência e accountability, que eu não vou traduzir porque tem muito conceito atrás de accountability. Mas uma das coisas importantes que a gente trabalha aqui na Microsoft, que é o cerne do que a gente está falando, é a democratização da inteligência artificial. E nós estamos falando disso exatamente por pensar em inclusão e por pensar que inteligência artificial pode, sim, reduzir as disparidades que a gente vivencia hoje. Então, isso é intencional, assim como a questão da responsabilidade dentro da inteligência, em todas as perspectivas da inteligência artificial, a questão da democratização é intencional. Nós temos aqui alguns exemplos já de implementação dentro de instituições educacionais de como a gente pode utilizar a inteligência artificial e como elas já vêm utilizando. E o que eu digo é que é o seguinte: tem várias formas. Tem desde pensar em aprender língua estrangeira, tem pensar em diminuir taxa de evasão, o que não é novo, mas só que agora com muito mais modelos e com modelos muito mais efetivos, que você consegue entender por que o estudante eventualmente está numa propensão para deixar de aprender. Tá? A gente tem um grande processo de desenvolvimento de personalização de aprendizagens. Tá? Isso é uma coisa extremamente importante, que a gente fala dos tutores. E a gente tem também o oferecimento de recursos e de tutores para professores, para estudantes e para colaboradores, para que possam melhorar o seu aprendizado, o seu ensino, seu trabalho no ensino e o seu dia a dia no trabalho. Tá? Então, as aplicações são muitas e a gente, a cada dia, descobre novas. A gente tem gente que trabalha com coisas novas. Então, a gente conhece um cliente que está aplicando em alguma forma nova, em alguma solução nova. Tá? Bom,
Então, agora aqui eu queria fazer uma pausa. Quando a gente olha inteligência artificial, a gente tem aqui todos os recursos dentro da Microsoft. A gente está pensando que a gente tem, sim, o Azure Studio, como a Stephanie falou, que então cada instituição pode desenvolver aquelas soluções que fazem mais sentido para ela, mas a gente tem também aquelas que estão prontas. Aquelas que já estão prontas, que estão prontas para o uso. E aí nós vamos falar no conceito do Copilot. O Copilot é, sim, uma maneira da gente democratizar o uso da inteligência artificial. Por quê? Porque eu não preciso ter um desenvolvedor para resolver o meu problema. Se eu tenho questões que são mais usuais, eu posso utilizar o Copilot e está disponível para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. A gente tem versões pagas do Copilot, mas a gente tem versões gratuitas do Copilot. E é isso que eu quero falar para vocês. Deixa eu segurar isso aqui um pouquinho. Bom, o que é o Copilot? O Copilot não é um produto. Talvez vocês já tenham visto isso. O Copilot é uma família. É toda uma família. O Copilot permeia todas as nossas soluções. Então, a gente começa tendo Copilot no Edge, que é o navegador da Microsoft. O Edge, se você abrir o Edge, ele já tem o Copilot. Ele é gratuito. A gente tem Copilot em toda a família 365. Tá? Então, no M365, a gente pode associar o Copilot a ele. Depois, nas soluções, no GitHub, quem trabalha com GitHub, quem trabalha com programação, tem Copilot. No Fabric, tem Copilot. Na solução de aplicação de negócios da gente, os Business Applications, tem Copilot. Então, o acesso a cada um desses ele é específico e ele faz coisas específicas associadas àquilo que a gente coloca. Quando a gente fala de programação, quase 50% dos códigos que são criados hoje já são criados por inteligência artificial. Eu não estou dizendo que a gente prescinda de programadores. Não, mas o trabalho do programador é outro. O trabalho do programador é juntar aqueles pedaços que são pedaços que já são dados, que você consegue pedir para que a inteligência artificial trabalhe, e aí você junta e vai trabalhando naquilo que você quer com muito mais eficiência. Mas eu não cheguei na educação ainda. Estou chegando aqui. Tá? Minha primeira mensagem, Copilot gratuito. Quando a gente trabalha com o Copilot no Edge, a gente trabalha dentro dessas características. Tá? Então, ele é gratuito, ele é o GPT que a gente está usando, e ele busca na web. Em educação, quando eu falei daquelas gratuidades, a gente se enquadra nessa segunda categoria, porque quando a gente fala das licenças gratuitas para a educação, elas conseguem ter a proteção dos dados comerciais. Então, dentro da versão gratuita, dentro das licenças educacionais, a gente consegue ter proteção de dados. Tá bom? E depois a gente vai para o Copilot, que é o 365, que é $30 por usuário mês, e eu acabei de ver que está R$110 por mês, então a nossa versão aqui é diferente. Mas eu vou me ater a esse pedaço aqui na nossa conversa. Tá? Vamos lá, agora que eu quero que ele vá. Bom, eu trago aqui os QR Codes para quem tiver interesse em baixar, em conhecer, tá? Mas depois isso a gente pode deixar disponível, vocês não precisam olhar. Então, vocês podem baixar no celular o Edge, e ali vocês já têm o Copilot gratuito. Tá bom? Isso é para todo mundo. E para você habilitar as licenças gratuitas dentro da escola, esse é aquele QR Code ali que a gente utiliza. Bom, vou à primeira aplicação. Vou passar rapidinho aqui. Tá? Eu, de propósito, fiz aqui para facilitar. Então, assim, eu inventei uma aula. Pedi para o Copilot, esse lá do Edge, o gratuito. Tá? Pedi para ele fazer um plano de aula sobre a Guerra de Canudos para o 9º ano. E o que aconteceu? Pedi, ele veio para mim e gerou uma sugestão de plano de aula. E ele fala que para fazer isso tudo, esse plano de aula, ele usa 2 períodos de 50 minutos. Bom, ele me trouxe todo o plano de aula, com como que eu vou trabalhar a introdução, causas, a comunidade, o conflito de destruição, consequências e reflexões, me dá a sugestão de avaliação, participação nas discussões em grupo, qualidade da reflexão e do texto escrito para os alunos, as referências
que ele usou para fazer e me trouxe um Saiba Mais com a Wikipedia. Eu pedi para ele excluir a Wikipedia de todas as referências dele. Ele me recolocou o plano, que não mudou muito. Então, eu nem trouxe de novo. Na sequência, eu pedi questões dissertativas. Ele me trouxe 6 questões dissertativas associadas a cada um dos itens que ele estava colocando ali dentro do plano de aula. Tá? Na sequência, eu pedi para ele me trazer questões de múltipla escolha com 5 alternativas cada uma. Ele trouxe. Eu posso interagir com ele e falar, na questão 3, por favor, altere a alternativa tal, que eu acho que não está bom, etc. Então, eu interajo na sequência com ele e ele vai trazendo para mim. Pedi referências bibliográficas adicionais. Ele me trouxe todas as me trouxe aqui 6 indicações bibliográficas. E pedi para ele, isso que eu acho mais legal, me dizer quais as competências e habilidades da BNCC ele estava trabalhando. E ele listou para mim como eu posso ver, como eu posso trabalhar e quais são as sugestões de trabalho dentro de cada uma das competências. Não feliz, eu pedi as habilidades do 9º ano que estavam sendo trabalhadas. Tá? Bom, gente, o que eu estou falando? Esse trabalho, isso aqui, para um professor, é uma mão na roda. A Anali já vai mostrar para vocês uma outra referência de montagem de planos de aula, mas o que eu quero dizer é que, com esses recursos, um professor, não é que ele vai copiar isso aqui, eu não estou substituindo o professor, mas eu estou me colocando na posição do professor que precisa dar uma aula sobre a Guerra de Canudos e pega uma orientação dessas. O que tem de vantagem aqui? Primeiro, o tempo que ele leva para fazer um planejamento de aula, que é completamente diferente. Isso aqui não me levou a 5 minutos. Mais que isso, outras perspectivas. Porque uma coisa que eu adoro é o seguinte, é pedir para o Copilot me dar sugestões cada vez que eu vou fazer alguma coisa, porque a sugestão que ele me dá pode ser muito diferente daquilo que eu estava pensando. Me faz refletir, me faz pensar sobre qual o caminho a seguir. Então, isso aqui não é uma receita de bolo, isso aqui é uma referência para que um professor consiga dar uma aula muito melhor. Bom, então, esse é o exemplo de como é que a gente pode usar por um professor. Mas agora eu vou falar das ferramentas de acessibilidade, porque isso é essencial para a gente. Todas as ferramentas da Microsoft elas são inclusivas por desenho. Então, assim, não é que elas são adaptadas, elas são inclusivas por seu desenho. Tá? Então, a gente tem ferramentas embutidas. A gente tem soluções embutidas em todas as ferramentas que trabalham com muitas diversidades. Muitas, muitas, muitas. Então, se você trabalhar no Teams, você já tem tudo isso. Se você trabalhar no Edge, você também tem. Quando a gente abre, tem um botãozinho que chama leitura imersiva. Ali a gente consegue mudar a tela, consegue mudar tamanho de fonte, consegue mudar espaçamento de fonte, consegue mudar características de fonte para pensar para pessoas com dislexia. Tudo isso está colocado dentro da ferramenta. Tá bom? Então, com várias dificuldades, as pessoas conseguem se conectar aqui. Eu vi no LinkedIn ontem, só fazendo aqui uma conversa, uma pessoa, um deficiente visual, ele é cego mesmo, e ele é programador, e ele falando dos recentes lançamentos da Microsoft. E ele trabalha aqui, ele falando, então, que a Microsoft está mudando, não o presente dele, está mudando o futuro também. Tá? Então, assim, alguma coisa que é muito legal. Bom, voltando para cá, a gente também, dentro dessas ferramentas, a gente tem algumas soluções que são muito legais, que a gente chama de aceleradores de aprendizagem. Eu vou focar no Fluência de Leitura. A gente está lançando o Fluência de Matemática, agora, em setembro, final de setembro, deve estar colocado, mas é uma lógica do Fluência de Leitura. Essa solução chama Progresso e Treinamento de Leitura. Ele vai trabalhar, então, com a fluência leitora de crianças. A criança lê, o professor passa o texto, a criança lê na frente do computador, e ela recebe todos esses feedbacks. Então, conforme ela vai lendo, vai sendo indicado se ela errou na pronúncia, se ela tem omissão, se ela fez autocorreções, se ela fez inserções, se ela repetiu palavras. Tudo isso é identificado. Tudo isso
no modo coach, é informado para a criança e, mais que isso, todas essas informações vão para o professor, que consegue olhar dentro da sua sala cada criança, cada grupo de criança e a classe como um todo e definir as estratégias específicas. Tá? Então, isso aqui é extremamente poderoso, particularmente para a questão de leitura, quando a gente fala de crianças pequenas, mas para pessoas mais velhas, quando a gente fala de ensino de língua estrangeira. Extremamente importante. Todo lugar que a gente usa é isso. Tá? Então, na sequência, a gente também tem um treinamento de discurso, que é para trabalhar a competência oral. Tá? A gente tem aqui, isso está no PPT, e a gente consegue trabalhar. Isso serve para nós também. Tá? Então, fazer com que as crianças trabalhem e saibam se comunicar oralmente. E o de matemática, que vai ser lançado agora e que tem a mesma lógica. Então, ele acompanha o desenvolvimento do raciocínio da criança e, a partir daí, ele dá indicações de onde a criança está errando e ele, na sequência, em tempo real, ele também manda para os professores quais são os pontos que o professor precisa trabalhar, onde a classe dele está tendo dificuldade. Mais uma coisa, bem-estar das crianças. Então, a gente tem o Microsoft Reflect. Tudo isso é gratuito. Tá? Então, assim, daí a importância também. Então, na verdade, isso funciona assim. O professor trabalha, manda a pesquisa, manda uma pergunta. Como você está se sentindo antes da prova? Em vários momentos, ele vai mandando isso regularmente. O monstrinho, ele tem 60 emoções, eu nem sei quantas emoções, eu não sei nem se eu sei nomear todas, mas ele trabalha com a criança nomeando as emoções, colocando, e você tem aí, então, depois você tem um mapa de como cada criança se sente ao longo do dia, ao longo do tempo, você consegue identificar se uma criança fica ansiosa a cada vez que vai ter uma aula de matemática, ou assim por diante. Tá? Essa é a ideia, como você está se sentindo hoje. E a gente, para finalizar aqui essa lista de coisas que a gente tem disponível e que estão aqui, assim, vocês precisam conhecer, a gente pede ajuda para que vocês divulguem e vocês precisam usar. A gente tem uma coisa que aí faz todo sentido para que vocês, como ONG, usem também, que são os conteúdos técnicos que estão disponíveis. A gente tem uma plataforma que tem mais de 5.000 cursos, é uma loucura de tanto curso que tem, mas para as instituições educacionais, a gente tem toda uma trajetória que a gente sabe que só faz sentido, dentro das instituições educacionais, a gente ter um professor como coach do grupo. Não precisa ser aula, mas, assim, então, a ideia aqui é que, pelo Microsoft Learn for Educators, a gente forma professores que vão organizar essas turmas e trabalhar com cursos para essa turma. Tá? Então, isso também é disponível, essa formação e todo esse material é disponível para todas as instituições escolares. Bom, mais que isso, a gente tem cursos de formação para educadores para a utilização de inteligência artificial, a gente tem cursos para professores para saberem como trabalhar com recursos de inteligência artificial nas suas aulas, e a gente tem aqui um material de orientação para a utilização do Copilot dentro das aulas. Então, a ideia aqui é organizar esse conjunto de ativos que a gente tem disponíveis e gratuitos para que todas as instituições escolares possam utilizar, para que todos os estudantes tenham acesso. E aí, desse ponto de vista, gente, os estudantes de escola pública que utilizarem essa versão gratuita, eles têm os mesmos recursos que os estudantes das escolas mais de elite que forem. Então, a questão aqui é como a gente usa e que uso a gente faz de tudo isso. Bom, eu tenho mais um monte de coisa para falar, podia ficar aqui falando horas, mas vamos parar por aqui, depois a gente discute. Obrigada. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês. É bom dia ainda, né? Não virou. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, pessoal da Microsoft, pela oportunidade de estar aqui. Eu sou Ana Lígia, sou diretora executiva da Associação Nova Escola. A Nova Escola é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, e eu vou contar um pouco para vocês da nossa jornada até aqui e como a gente tem explorado o uso de inteligência artificial para apoiar os professores das escolas públicas.
Bom, então, começando a falar sobre o público, que é o nosso público-alvo na Nova Escola, talvez vocês tenham mais contatos com escolas particulares, mas isso não é a realidade da maioria da população brasileira. Então, dos 35,5 milhões de alunos que a gente tem no nosso país, 80% estão em escolas públicas, sendo que 55% deles são pessoas negras. Pelo menos 55%, porque a autodeclaração no Brasil ainda é baixa, então a gente deve ter até um número maior. Infelizmente, o resultado de aprendizagem nas escolas brasileiras ele não tem sido muito positivo nas nossas últimas décadas. Aí, né? Então, 3 em cada 4 crianças, hoje, estão atrasadas em leitura. As crianças que estão nos primeiros anos, que deveriam já saber ler, 3 em cada 4 delas ainda não sabem ler. E, ao final da escolaridade, só 5% dos estudantes saem da escola com aprendizado adequado em matemática. Por isso que até a Vera, nos exemplos dela, né, falou da questão da leitura e da questão da matemática, porque são aprendizados essenciais que colaboram para que a gente consiga acompanhar o restante da escolaridade. Então, você precisa saber ler com proficiência, você precisa entender matemática para poder aprender o resto, acompanhar o resto. Então, é por isso que tem um foco muito grande e por isso que a gente olha bastante para esses resultados. Na Nova Escola, a gente acredita que o professor é o agente que pode transformar essa realidade. E, para isso, ele precisa de muito apoio, de muita ajuda, de muitas referências boas, né? Então, a gente trabalha com o nosso público-alvo 1.700.000 professores, que é o total de professores de escolas públicas da educação infantil, lá do 0 ano, 4 meses, né, quando o bebê entra na escola, até o final do ensino fundamental, que é o 9º ano. Tá? 80% desses professores são professoras, são mulheres, tá bom? E pelo menos 47% dos professores das escolas públicas são pessoas negras. Então, é desse público que a gente está falando. E a Nova Escola, não sei quantos de vocês conhecem, mas ela surgiu em 1986 como uma revista impressa. Ela era a segunda revista com maior tiragem na década de 90, perdia só para a revista Veja. E ela ficava dentro da Editora Abril, numa área sem fins lucrativos da Editora Abril. E essa revista era comprada pelo Ministério da Educação, por secretarias da Educação e distribuída para os professores das escolas públicas. Então, o professor tem uma relação muito próxima com a revista, né? Então, hoje a gente já não imprime mais a revista. Se você falar com um professor sobre a Nova Escola, provavelmente ele vai falar a revista Nova Escola, porque é assim que ele nos enxerga. Então, durante essas décadas, a gente adquiriu um reconhecimento muito grande do professor por essa proximidade, né? Ele era o único apoio que o professor tinha. Acho que a Stephanie falou que a mãe dela é professora. Enfim, alguém falou da mãe professora. Minha mãe também era professora nessa época em escola pública e também fala que o único apoio que ela tinha era a Nova Escola para pensar sobre a prática dela. Bom, mas como vocês sabem, os hábitos de leitura mudaram muito. Lá por 2017, 2016, a tiragem da revista tinha caído muito e esse não era mais um canal eficiente para continuar falando com os professores. Então, a gente mudou para uma plataforma digital, onde a gente continua entregando as reportagens, o material que a revista tinha e outros produtos. Então, aqui a gente tem desenvolvido, tem pensado como a gente pode usar a tecnologia para apoiar da melhor maneira os professores. E aqui na plataforma digital, a gente atingiu um alcance ainda maior, de 3 milhões de visitantes por mês, que é o que temos hoje. Essa plataforma digital hoje é 100% gratuita para os professores, então eles acessam reportagens, planos de aula, cursos online, outros materiais, e uma comunidade com parte desses professores, tudo de maneira gratuita. A gente só pede para o professor se cadastrar para que a gente conheça melhor quem eles são, o que eles querem, mas não tem nenhum tipo de pagamento. Só que a gente acha que só alcançar o professor não é suficiente, então o que a gente tem explorado desde o ano passado é como a gente pode usar a inovação, como a gente pode usar a força dessa comunidade de professores que está com a gente, tecnologia, ciência de dados, para garantir que todos os professores, de fato, aprendam algo com a gente, né? Que esse alcance também gere aprendizagem, gere reflexão para esses professores. Então, eu vou daqui a pouco mostrar para vocês como que a gente tem olhado para isso. Bom, os nossos números hoje, como eu falei, a gente tem 3 milhões de acessos mensais, desses 500 mil já estão cadastrados com a gente, então a gente começa a saber quem eles são, onde eles estão, e até pensar sobre
quais estados que a gente está conseguindo alcançar, quais estados a gente não está, será que tem questões que a gente precisa rever para que todos os professores e todas as professoras, de fato, consigam acessar. E a gente tem 780 professores que são nossos embaixadores, são parte da Conectando Saberes, que é uma comunidade de professores da Nova Escola, e com eles a gente consegue ter uma relação mais próxima, mais profunda, para entender também a realidade desses professores. A gente fez, no final do ano, uma avaliação de impacto com a 60 Decibels, que mostra que 76% dos professores entrevistados aprenderam uma nova habilidade com a gente, 84% ampliaram a autoconfiança e 70% sentiram que, com a ajuda da Nova Escola, conseguiram que as notas dos alunos melhorassem. Bom, a Vera falou sobre planos de aula, né? E, para a gente, planos de aula é uma parte essencial da nossa jornada até aqui. A gente lançou, em 2018, 6 mil planos de aula que cobrem todas as habilidades da Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional é a nossa grande diretriz nacional que fala o que deve ser ensinado, o que deve ser aprendido, desde a educação infantil até o ensino médio, né? Em todos os anos, em todos os componentes curriculares. Então, o que deve estar na aula de língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciência, educação física, inglês, enfim, está tudo especificado lá na Base Nacional. Então, quando a base foi criada, em 2017, a gente pegou todas essas habilidades e a gente desenvolveu sequências de aulas para cobrir todas essas habilidades e competências da BNCC. Isso foi feito com 600 professores do Brasil todo. Então, a gente foi trabalhando em levas por componentes, começando com matemática, contratando professores, treinando professores e desenvolvendo esses planos de aula com eles, né? Essa é a área do nosso site que é a mais acessada hoje. Só nessa área, a gente tem cerca de 1 milhão de visitantes por mês. E é por isso que a gente fala tanto de plano de aula aqui, porque plano de aula é a ferramenta essencial para o trabalho para o professor, né? Não que a gente espere que o professor pegue e siga cada linha desse plano de aula, mas é uma ferramenta para inspirar o trabalho dele. Imaginem que o professor ele trabalha todos os dias, com 30 crianças na frente dele, só isso já é bastante desafiador, né? E ele precisa ter inúmeras ideias, pensar inúmeras questões para abordar ali com os alunos dele. E, para isso, ele precisa de todo apoio possível. Normalmente, os professores já têm um livro didático nas mãos, que é o primeiro material que os apoia, né? Inclusive é distribuído pelo governo, na maior parte das escolas públicas, mas o livro didático não dá conta de toda a complexidade que ele tem no dia a dia. Então, a gente, a Microsoft e todas essas outras soluções visam apoiar o professor para os outros vários desafios que vão surgindo no dia dele. Eu achei que eu tinha mais tempo ainda. Beleza. E tudo que a gente vai fazer na Nova Escola, a primeira coisa que a gente faz é entender como é que os professores estão olhando para esse assunto. Então, aproveitando que a gente tem milhares de professores todos os dias com a gente vai perguntar para eles. E a gente fez o mesmo com inteligência artificial. Então, a gente foi perguntar para os professores como é que eles estão usando a inteligência artificial. A gente fez uma survey pela nossa plataforma, novaescola.org.br. Em 3 dias, 20 mil professores responderam. Só esse alcance da pesquisa já mostra o quanto é um tema que os professores estão olhando, estão pensando a respeito e queriam participar dessa reflexão. E tem muita discussão dizendo que a gente não deveria usar a inteligência artificial na educação, acho que é melhor não, isso é uma ameaça ao trabalho dos professores. Mas não é assim que os professores estão vendo. 57% dos professores disseram para a gente que a inteligência artificial é uma oportunidade para melhorar o trabalho deles, para colaborar com o trabalho deles. E só 5,4% acharam que é uma ameaça, ou seja, uma parcela pequena, isso em agosto do ano passado, quando o tema ainda estava crescendo, né? Provavelmente, se a gente for medir hoje, esse resultado vai estar ainda melhor. Para que os professores que já estavam usando inteligência artificial, para que eles estão usando? A maior parte deles está usando para construir planos de aula. Então, está indo lá para buscar ideias, né? Perguntando para os GPTs da vida o que ele pode fazer, enfim, para todas essas soluções aqui. Eles usam também para aprimorar conhecimentos, mas, veja, construir novas atividades, planejar avaliações, são variações do mesmo tema, né? Que é usar para conseguir ter mais opções de atividades, mais ideias. E o maior benefício para os professores é a economia de tempo. O professor é um profissional que a maior parte 90% do tempo de trabalho dele é dentro da sala de aula,
com os alunos, tendo que, de fato, fazer atividades com os alunos. Então, ele tem muito pouco tempo para planejar o que ele vai fazer, para avaliar o que ele fez na aula, para pensar nos próximos passos. E as ferramentas tecnológicas ajudam ele a ganhar este tempo e a mais rapidamente preparar o que ele vai levar para a sala de aula. Bom, para a gente, o futuro da nova escola é ter um ciclo contínuo e personalizado para cada professor. Então, hoje, a gente tem uma entrega estandarizada. Todo professor vai lá no nosso site e recebe as mesmas informações a partir das buscas que eles fazem, né? O que a gente quer com a inteligência artificial é conseguir ter mais dados sobre cada professor, entender os dados sobre cada professor e fazer uma entrega mais personalizada à necessidade de cada professor, tá? Então, é isso que a gente vem explorando aqui. E o que a gente espera também é que, com a inteligência artificial generativa, a gente tenha o professor produzindo mais conteúdos que alimentam o nosso acervo de conteúdos e a própria IA generativa produzindo conteúdos que entram para esse acervo, ampliando muito o leque de opções que a gente tem para oferecer para os professores. Então, esse daqui é o primeiro teste que a gente fez, foi um chatbot antirracista. E aí, esse quadrinho aqui, vocês vão ver que nos 3 exemplos que eu vou mostrar, ele está sempre presente, e ele é uma premissa, porque a tecnologia ela é um meio para a gente adquirir algo, né? Para a gente alcançar algo. Então, a gente não está fazendo esses testes para usar a inteligência artificial. Não, a gente está fazendo porque a gente tem problemas graves na educação pública que precisam ser endereçados. E a inteligência artificial generativa é um meio para conseguir resolver melhor e mais rápido esses problemas. Então, aqui um problema é que o racismo, infelizmente, é algo muito presente nas nossas escolas hoje. As crianças negras têm resultados de aprendizagem piores do que a média das crianças brancas. Isso é algo que a gente tem acompanhado e tem tentado maneiras diferenciadas de conversar com os professores sobre isso, para mostrar para eles a realidade e engajá-los para que sejam professores antirracistas. Então, a gente criou um chatbot onde eles podiam perguntar qualquer coisa sobre racismo, desde essa situação é racista ou não é racista, ou como é que eu faço uma aula de matemática com conteúdo afro-brasileiro, enfim, qualquer pergunta. O chat conversava com esse professor, dava uma resposta e indicava um conteúdo da nova escola que podia colaborar com o desafio do professor. A gente testou primeiro com professores especializados, depois com 295 usuários da nossa plataforma. 50% aceitaram a sugestão, então clicaram lá no conteúdo indicado, que é um bom resultado, né? 50% de conversão. No entanto, a resposta do chat não está tão antirracista quanto a gente queria que ela fosse. Então, ainda requer mais treinamento para que ela chegue no tom antirracista que a gente quer. Então, por exemplo, se uma pessoa pergunta, tal situação é racista? Ela diz, pode ser ou pode não ser. Então, ela está em cima do muro. E a gente quer que ela diga, sim, isso é racista, você deve evitar dessa e dessa maneira. Então, eu trouxe aqui porque é um aprendizado ainda em curso, né? E acho que com inteligência artificial, esse é um princípio importante. A gente tem que desenvolver, tem que testar, tem que aprimorar, e aí vai chegar um momento que talvez a gente chegue no ponto de qualidade para escalar essa solução. Então, essa solução não está escalada, ela ainda vai requerer mais treino, mais ajustes para que ela possa, de fato, chegar no ponto de escala, de desenvolvimento e escala. O segundo teste é um gerador de atividades que usa inteligência artificial generativa. Então, a gente pegou o problema aqui é a falta de tempo do professor e os diferentes níveis dos alunos em sala de aula. Então, o professor tem 30 alunos, ele tem lá crianças que estão super à frente, crianças que estão super atrás. Essa diferença de níveis de aprendizagem se intensificou ainda mais com a pandemia, porque teve crianças que conseguiram acessar as atividades, crianças que não conseguiram. E o professor que já não tem tempo, ainda precisa adaptar cada atividade que ele vai fazer para 3 níveis diferentes na turma. Então, aqui, a gente pega a nossa base de planos de aula e o professor pode solicitar essa base atividades para diferentes níveis de aprendizagem. Então, a gente fez o teste com planos de aula de alfabetização. Esse daqui não é um chat, então a interface é essa daqui. O professor vai escolhendo, né, o que ele quer. A gente testou primeiro com 25 professoras da nossa comunidade e, nesses testes iniciais, a gente percebeu que os planos de aula que estavam vindo
eles eram muito tradicionais. Então, era assim, professor, explique tal coisa, corrija tal coisa. E para uma aula tão tradicional como essa, o professor não precisa da gente, né? A gente quer uma aula em que realmente ele coloque o aluno no centro, que ele promova desafios, que ele engaje esse aluno. Então, a gente foi ajustando os prompts e a base que estava sendo utilizada, então, nosso time pedagógico trabalhou junto com o time tecnológico para fazer esses ajustes e conseguir aí fazer uma nova rodada de testes. Os planos foram testados por 900 professores, aí já é um grupo mais aberto de professores que acessam a nossa plataforma. E aí sim a gente conseguiu aulas centradas no aluno. Os professores deram uma nota de qualidade de 9,1 do total de 10. A maioria disse que ia usar em sala de aula, a maioria disse que economizou tempo com essa atividade, né? Então, 65% dos professores solicitaram, de fato, a adaptação das atividades para os diferentes níveis, básico, intermediário e avançado. Então, isso mostra que, de fato, era algo que era útil para eles e que eles estavam usando. Então, essa, sim, é uma ferramenta que já está testada, já está aprimorada e está pronta para escalar. E o último exemplo, que a gente ainda tá começando a desenvolver agora, é uma junção de WhatsApp e do GPT. Todos esses são com GPT, tá? A gente também está testando outras possibilidades, mas esses 3 exemplos são com GPT. Aqui a gente parte da falta de tempo do professor e da falta de formação do professor para produzir conteúdos de qualidade. Então, não necessariamente ele sabe trabalhar com aquela turma e ele consegue sozinho resolver todos os problemas que ele encontra naquela turma. Então, a gente vai fazer por WhatsApp, para professores de 6º ao 9º, que aí é um outro grupo de professores, né? Uma sugestão semanal de atividades pensadas especificamente para aquele professor. Então, a gente vai semanalmente conversar com ele e entregar uma coleção de aulas que ele pode usar naquela semana. E, a partir de cada semana, a gente vai coletando mais dados sobre aquele professor, entendendo melhor o que ele precisa e tentando entregar uma seleção ainda melhor na semana seguinte. Né? Então, a gente está desenvolvendo e vai testar com o grupo de professores. Aqui nos próximos 2 meses, esse desenvolvimento vai acontecer. E aí, só para fechar, eu trouxe alguns princípios que a gente tem seguido, né, para o uso de inteligência artificial generativa. Então, o primeiro é lembrar sempre que a tecnologia é um meio e que você precisa partir de um problema real, né? Então, não é, eu quero usar a inteligência artificial generativa. Não, eu tenho um problema, vou pensar qual é a melhor alternativa para solucionar esse problema. A gente parte em tudo que a gente faz do respeito à realidade da escola pública brasileira. Então, entender o que funciona nessa escola. Então, por exemplo, usar o WhatsApp é porque em determinadas regiões do Brasil é pelo WhatsApp que os professores se comunicam, inclusive, entre eles, para compartilhar sugestões, compartilhar ideias. Então, vamos usar, né? Então, aquelas outras ferramentas que eu apresentei, todas têm que ser possíveis em situações de baixa conectividade, porque boa parte dos professores, a gente estava falando aqui da importância de que todas as escolas estejam conectadas, né? Também espero que sim, a Mega Edu está trabalhando para isso, né? Já tem aumentado muito, mas, enfim, a internet às vezes chega, às vezes não chega em todos os espaços da escola, às vezes o professor, no momento que ele precisa se preparar, ele está usando um 3G. Quando ele está em casa, ele não tem a mesma internet que ele tem na escola, e é em casa que, às vezes, ele tem tempo para se preparar. Então, enfim, a gente tem que ter soluções que funcionem em todas essas situações, né? Independentemente da conexão que o professor precisa. Então, a gente vai lá, a gente olha as escolas, a gente entende como os professores estão usando para garantir que o que a gente oferece para eles funcione. Transparência com os usuários. Então, nos momentos que o professor sai do nosso conteúdo original e passa a ter acesso a um conteúdo produzido pela IA generativa, a gente avisa para ele poder diferenciar e ele entender onde que é um conteúdo original, onde que é um conteúdo que foi trabalhado com inteligência artificial, para que ele também mude ali o filtro dele de pensar se aquilo está adequado ou não está adequado e como ele vai usar.
E, finalmente, a garantia de qualidade e alinhamento pedagógico, né? Então, o alinhamento aos princípios da Base Nacional Comum Curricular, a uma educação que coloca esse aluno no centro, que engaja esse estudante, que é significativa para ele. Então, não é só apresentar soluções para o professor, mas sim apresentar soluções com qualidade que colaborem para ampliar o nível de trabalho desse professor e resolver aqueles problemas que eu falei lá no começo, né? Da qualidade da educação pública brasileira. Então é isso, espero que tenha feito sentido para vocês. Estou por aqui, se vocês quiserem continuar conversando. Obrigada. Ana, Vera, muitíssimo obrigado. E, olha, poucas áreas me parecem tão instigantes de uso imediato de inteligência artificial como a educação. Agora, a primeira pergunta que eu faço para vocês, que eu acho que é uma pergunta-chave, tem uma grande promessa que... desculpa, eu que devia ter pego para você. Eu não tinha prestado atenção, Vera, você me desculpa. A grande promessa, uma das grandes promessas imediatas, próximas de inteligência artificial na sala de aula é a possibilidade que um professor com 30 alunos na frente comece a conseguir olhar para cada aluno tendo uma noção exata de em que ponto ele está, qual é exatamente o conceito que ele não compreendeu, para que ele possa, como professor, chegar lá e atender o aluno individualmente de uma forma... Muito obrigado. Poder atender o aluno de uma forma que seja realmente individualizada. É aquela promessa que é um esforço que o professor nunca consegue ter, né? Você, às vezes, tem aquele aluno mais quietinho e tudo mais e não entendeu alguma coisa fundamental que bastava 10 minutos com o professor se ele soubesse. Quão distantes nós estamos da tecnologia conseguir entregar isso para o professor? Essa ferramenta de olhar individualmente cada aluno. Bom, Pedro, obrigada pela pergunta. Nós somos muito perto. Então, a gente, na verdade, já consegue fazer isso parcialmente. Então, como eu falei, dentro do Teams, a gente já tem uma aba que é Insights. Então, todos os trabalhos que os estudantes fazem ali dentro, eles geram informação para que o professor consiga ter informações sobre o que ele sabe, sobre o que ele não sabe, sobre o que ele está aprendendo ou não. Mas isso ainda é uma solução genérica. Agora, a gente teve o anúncio de que o Khan Amigo, todo mundo conhece aqui o Salman Khan, e ele tem até um TED... Khan Academy. E ele tem um TED recente falando sobre o sonho que é usar a inteligência artificial como um tutor para cada estudante. Porque a gente, aqui, bem resumido, a gente vem de um modelo de educação de massa onde a média está bom e aí o cara que está muito fora só atrapalha, seja para cima, seja para baixo, né? Esse aqui é o que atrapalha a média da aula. E a gente está mudando esse paradigma para olhar individualmente cada um. E só com inteligência artificial e só com esses recursos que a gente está começando a ter acesso agora é que a gente vai poder fazer. E, de fato, o Khan é um exemplo. A gente tem o Khan Amigo, que é uma evolução da plataforma Khan, e que ele está trabalhando junto com a Microsoft agora e já tem um tutor que está entrando agora em uso nos Estados Unidos como um teste, mas que em breve vai estar em todo lugar. Eu já até mandei uma mensagem para perguntar para quando vai estar no Brasil isso, porque a gente também quer fazer parte do piloto. Então, a perspectiva da gente poder olhar, de um professor com 30 alunos, poder olhar individualmente cada estudante, está aí, está aqui na porta. Então, assim, a gente tem vários clientes que estão fazendo as suas próprias soluções, mas a gente tem essa perspectiva de ter disponível, por exemplo, o Khan Amigo para todos os estudantes de maneira gratuita. Então, está aí. Vamos lá. Essa é uma expectativa, Ana, que os professores têm. Os professores... Quanto que os professores brasileiros, principalmente ensino infantil e ensino fundamental, têm já de percepção do que está na iminência de acontecer, da revolução que está na iminência de acontecer? Eu concordo com a Vera que as soluções já existem.
eu acho que o desafio que a gente tem aqui no Brasil é de conseguir que elas sejam implementadas na maior parte das nossas escolas, que são as escolas públicas, né? Então, os professores, eles são bem informados, eles sabem das novidades que estão surgindo, mas quando ele entra na escola, a maior parte das escolas ainda é um espaço offline, né? É muito distante do ambiente que a gente, por exemplo, vive nos escritórios ou nos home offices ou aqui, né? A gente está o tempo todo conectado. Não é essa a realidade do professor. Então, a gente tenta que o professor primeiro perceba o quanto ele pode ganhar. Se o professor usar a tecnologia, a gente já vai dar um salto. Então, essa é a primeira barreira a ser vencida, né? A segunda é que ele consiga usar com os alunos dele, que aí chegaria, né, nessas situações que vocês estavam descrevendo. Eu vou contar para vocês de uma escola que eu visitei o ano passado, aqui em São Paulo, no Centro Expandido de São Paulo, uma escola que tinha 3 contratos de internet banda larga. Tinha conseguido, em diferentes projetos, que a escola tivesse conectada. Então, tinha internet. Eu andei pela escola toda, não tinha ninguém usando computador na escola. Os professores entravam na sala com... Sabe aquele caderno que o professor usa há 10 anos, com várias sugestões ali anotadas, né? Tinha data show e não estavam sendo usados. Então, assim, se o professor começar a usar ele mesmo a tecnologia, a gente já abre um mundo de possibilidades para os alunos. Essa escola também tinha laboratório de informática. Então, uma sala com vários computadores, que nas escolas públicas é a melhor realidade que você vai ter, né? Mas o laboratório de informática, para o professor, ele tem que agendar um momento para ir lá, ele tem que pegar 30 crianças e deslocar até aquele lugar. Aí ele tem que conseguir que as 30 máquinas funcionem e tal. Então, ou ele não faz, ou ele faz e perde muito tempo, né? Nessa escola, os computadores estavam empurrados no final da sala e o professor estava fazendo uma outra atividade, aproveitando aquele espaço sem estar conectado, né? Então, a primeira barreira é a tecnologia chegar na escola. A segunda, que a gente está trabalhando, a Microsoft está trabalhando, todo mundo está trabalhando, é mostrar para o professor, por meio de cursos, materiais, sugestões, o que ele pode ganhar com isso e o que os alunos dele podem ganhar com isso, né? Então, para que uma coisa complemente a outra, é uma esteira de ter tecnologia e de usar a tecnologia a favor da aprendizagem. Então, estamos todos trabalhando para que, quando essas soluções chegarem no Brasil, elas possam, de fato, ser incorporadas à realidade de todas as crianças. A minha filha mais velha já está adulta, mas eu tenho ainda 2 filhos no ensino fundamental e eu vivo como pai, embora trabalhe com tecnologia e tudo mais, um drama que eu aposto que um monte de gente aqui vive também, e talvez até vocês, que é o drama da tela. Na escola dos meus filhos, agora eles entram e eles têm que botar o celular numa caixa lá na sala de aula e só pode tirar no final do dia. E tem muitas razões bastante convincentes para a gente querer afastar as crianças da tela. No entanto, se a gente afasta as crianças da tela, durante o processo de educação, simultaneamente, a gente afasta as possibilidades dos professores de eles estarem fazendo as tarefas, gerando dados que vão alimentar essas inteligências artificiais e, portanto, primeiro, permitir uma avaliação mais concreta do que eles aprenderam ou não, e, por outro lado, alimentar as inteligências para que elas possam sofisticar, não só na escola deles ou na turma deles, mas no Brasil, no mundo. Como é que vocês lidam com essa tensão da tela que vicia e tira a atenção e gera uma atenção cada vez mais difícil de fixar por um tempo, com uma tecnologia que vai melhorar em muito a possibilidade de educar? Como é que a gente lida com essa tensão? Posso começar? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado nessa discussão, para não parecer que a tela, por si só, é a vilã, né? Não é. O uso excessivo da tela, sem propósito, por crianças muito novas,
pode, de fato, ser um problema para ela. Eu também tenho filho em idade escolar e também tenho minha luta diária contra a tela. No entanto, eu sei que, dependendo do que ele estiver consumindo e dependendo do propósito do uso, aquilo ali pode ser uma ferramenta de aprendizado, de conexão com outras crianças, de inserção dele nessa sociedade, que é uma sociedade mediada por telas, né? Então, a gente tem que cuidar e a escola é um lugar de inclusão digital das crianças e um lugar também de reflexão sobre competências digitais. Então, pensar em uso de ferramentas de busca, né? Se a criança usar por conta própria a ferramenta de busca, ela talvez não pare para pensar a qualidade das informações que ela está obtendo com a busca. Mas se ela usar mediado pela professora, junto com os colegas dela, e tiver uma reflexão qualitativa sobre a busca que está sendo feita, ela vai na escola aprender a usar a busca com qualidade. E a escola pode ser esse espaço. Então, eu falei, laboratório de informática é algo muito difícil para o professor usar. Imagina se cada criança tivesse um celular na sala para fazer um trabalho em grupo, uma pesquisa sobre um tema específico. Pô, seria riquíssimo. Não dá para as crianças ficarem com o celular o tempo todo na sala, porque elas, de fato, não vão prestar atenção no que está acontecendo naquele ambiente, não vão conversar com o colega, vão ficar na tela. Tudo bem, mas em momentos específicos, mediados e com propósito, o próprio celular pode ser esse aliado que, às vezes, o professor não consegue ter num computador, num notebook, que ele não vai ter na escola toda, né? Então, para a escola toda. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado e garantir que a gente pense, então, como que o celular pode ser usado dentro da escola para que ele colabore com o aprendizado? Tem muitas maneiras. Eu vou já trazer as perguntas. Velha tecnologia. Eu vou já trazer as perguntas do público. A gente tem só um tempinho mais desse debate. Eu queria fazer uma última pergunta para vocês sobre um tema que não passou por aqui incrivelmente ainda. Alucinações. Eu vi super interessante fazer um planejamento de sala de aula. Aí eu olhei para aquela bibliografia. Se tem um lugar que inteligência artificial é craque de alucinar, é inventar livro que jamais foi escrito. Né? Outro dia, um amigo meu estava como referee de um paper e passou por um autor lá de novos movimentos de direita que ele conhece. E, engraçado, eu não conheço esse livro. Não achava o livro em lugar nenhum. Deve ser um artigo. Não achava o artigo em lugar nenhum. O GPT tinha alucinado e o sujeito ali que escreveu o tal paper contrabandeou para dentro. Como é que orienta professor a entender que a ferramenta ajuda, sim, a fazer um plano de aula, mas ele pode inventar história, pode inventar matemática, ele inventa de uma forma convincente, Vera? Total, Pedro. Só que aí é o conceito. Por isso que a gente trabalha com a ideia de copiloto. Sempre é copiloto. Então, aqui ninguém está falando de inteligência artificial para substituir um humano. A gente está falando de inteligência artificial como um recurso para aumentar as capacidades humanas. Então, a primeira coisa é o seguinte: sim, pode alucinar, mas a gente tem que ter uma pessoa que é o filtro e que vai olhar aquilo e falar: ops, isso aqui está me parecendo estranho, isso aqui não funciona, vou pesquisar melhor. E isso é uma coisa que é a base da gente trabalhar com educação, na educação com inteligência artificial, seja para o professor, seja para o estudante, porque a gente vai conviver com isso o resto da vida. Então, tudo que vem de uma inteligência artificial, assim como vem de várias pessoas também, a gente tem que checar muito claramente coisas que vêm de determinadas fontes e de determinadas pessoas. Eu diria que de todas a gente deveria prestar atenção, né? Então, eu acho que aí tem um grau que é como é que a gente trabalha com essa tecnologia que dá tudo mastigado para a gente e para a gente não se acomodar e tomar como se isso fosse verdade. Então, a primeira coisa é essa orientação. A gente chama, de uma forma geral, de educação midiática, que é extremamente importante, que assim, eu comecei a ouvir falar disso há muitos anos atrás, mas a cada ano, a cada momento que passa, a gente tem mais clareza sobre a importância desse tipo de alfabetização, de aprendizado que a gente tem que trazer.
E é isso. Agora, de uma forma bem técnica, eu vou te falar que quanto mais num espaço aberto você está, maior a chance de alucinação. Quanto mais você consegue trabalhar dentro de conteúdos mais curados e trabalhar em espaços próprios, de dados próprios, muito menos risco de alucinação você vai ter. Tá? Isso é um ponto fundamental, né? Se você pede para um GPT, por exemplo, já que é a ferramenta mais habitual, se você dá os PDFs, se você dá as planilhas Excel, se você dá os arquivos texto em cima do qual ele vai pesquisar, a chance de alucinar é drasticamente menor, né? É muito pequeno, é muito assim. Eu nunca tive experiência dentro de material que é material curado, de material que você entrega. Eu nunca tive nenhuma resposta absurda. Agora, quando você trabalhar na web às vezes não é nem que ele está alucinando, é que ele pegou isso de alguma coisa que está lá já, sabe? Então, não necessariamente. O Google está tomando uma surra, inclusive, com esse lançamento que eles fizeram agora da nova busca, porque estão pegando coisas que estão na internet como resposta e são uma das mais divertidas. Alguém perguntou o tipo de alucinação que a inteligência artificial é capaz de fazer. Né? Alguém perguntou como resolve para a pizza não escorrer da massa, o queijo não escorrer da massa de pizza. E a resposta que apresentou no resultado de busca feito pela inteligência artificial é bota cola. Perguntas do público. Começar com o Nathan Kellman, da Congregação Israelita Paulista. Essa é uma boa provocação para vocês, hein? Com a inteligência artificial, vocês acham que a população está ficando mais burra e preguiçosa? Eu não acho. Eu sou do tempo. Eu comecei estudando engenharia e que a gente tinha as calculadoras e quando ia fazer prova não podia nem usar a calculadora por causa disso, porque achava que as pessoas ficavam mais burras e preguiçosas. Eu acho que a gente tem uma mudança no que a gente entende por conhecimento. E eu vou resumir aqui essa conversa à questão escolar, tá? Então, a questão escolar mais ampla, a questão acadêmica. A gente aprendia conteúdo. A gente não tem que aprender mais conteúdo. Conteúdo a gente vai lá e pesquisa. Óbvio que conteúdo é a base para a gente desenvolver competências. É a base para a gente fazer isso. Mas eu não preciso saber especificamente, sei lá o quê, que dia o Cabral descobriu o Brasil. Não preciso. Isso são conhecimentos que a gente fazia a prova, que tinha que saber a data que o Colombo chegou na América. Não sei o quê. Isso não é mais. Isso não importa para nada. A gente busca. Então, o conceito de conhecimento também mudou. É muito mais sofisticado do que a gente pensava há pouco tempo atrás. E isso é uma pergunta que aparece toda vez, não é? Mas agora, como é que eu vou fazer prova? Como é que eu vou medir o que o meu aluno sabe? Se a resposta está aqui. Então, significa que a pergunta está errada. A pergunta tem que ser muito mais sofisticada. A gente está trabalhando com capacidades analíticas muito mais elevadas e é o que a gente tem que buscar, é o que a educação tem que trazer. Então, essa história de ficar acomodado, ela tem por trás uma acomodação no conceito do que é o conhecimento e do que é relevante a gente pensar. Então, é um desafio que a gente está enfrentando e é para frente. Então, tem uma pergunta aqui que veio do público online, veio do professor Ricardo Soares, da Universidade da UFRB, do Recôncavo Baiano. Eu fiquei na dúvida aí de qual federal era. E eu acho que é bem follow-up dessa resposta que você deu. Vejo meus estudantes usando inteligência artificial para redação de textos. Alguns colegas entendem isso como ameaça à integridade acadêmica. Eu acho que é interessante a maneira como ele formula a pergunta, que ele atribui isso a alguns colegas, ele talvez não esteja convencido de que seja. Como podemos trabalhar essa questão com os estudantes? Eu não sei se ele está convencido. Eu não estou convencido de que seja uma ameaça à integridade acadêmica, mas não quer dizer que não seja. Ana. Eu acho que, assim como a Vera falou, depende do que o professor está pedindo e depende de como ele vai também avaliar isso, né? Então, se o professor fizer uma pergunta, uma avaliação focada em conteúdo, e a inteligência artificial provavelmente vai ter todas as respostas ligadas àquele conteúdo, por exemplo, qual a data do descobrimento do Brasil, da chegada dos portugueses, qualquer coisa do tipo, o aluno, de fato, provavelmente não vai aprender nada a não ser usar a inteligência artificial para
obter as respostas, o que já é um aprendizado, né? Mas se ele fizer boas perguntas, boas provocações, avaliar de outras maneiras, por exemplo, avaliar trabalho em grupo, avaliar expressão oral, avaliar como o aluno ensina aquele conteúdo para outro aluno, né? São outras maneiras de avaliar. Aí não tem inteligência artificial que resolva. E você vai estar, a partir da própria avaliação, ensinando o aluno outras competências, né, que são necessárias para viver nessa sociedade que a gente está. Porque essa sociedade espera que a gente saiba se expressar, que a gente saiba argumentar, que a gente saiba respeitar o outro. A inteligência artificial não sabe nenhuma dessas coisas, né? Então, se você no conhecimento que você está construindo na escola e nas maneiras de avaliar esse conhecimento, você explorar essas outras questões, a inteligência artificial não vai ser um problema. Ela vai ajudar o aluno a ganhar tempo, como ela ajuda, a gente estava vendo aqui antes, os profissionais, nós, no nosso trabalho, a ganharmos tempo também. Beleza, tá tudo bem. Quando eu estava na escola, a gente usava Barça, não sei aqui quem já usou Barça na vida. A Barça dava as respostas para a gente também, estava lá, né? Estava lá. Então, enfim, se o professor só pedisse para mim uma resposta que eu ia lá na Barça e eu tinha o parágrafo, eu só ia aprender a copiar da Barça, achar a informação e copiar. É a mesma coisa com tecnologias diferentes, né? Tem uma pergunta aqui do Bira Lavor, PlayStem Academy. Como a inteligência artificial pode ser a ignição constante da curiosidade em crianças para que sejam adultos criativos? Pergunta-chave para o século XXI, né? A inteligência artificial em si, ela não é nada. O que ela pode ser? Ela pode ser alguma coisa que ajude a criança. O que eu quero dizer é o seguinte: não é a inteligência artificial que vai estimular a criança a ser criativa a qualquer coisa. É quem está mediando a inteligência artificial. De novo, a inteligência artificial é recurso. Como esse recurso pode ser usado para estimular a curiosidade? Gente, é o máximo. Eu, por exemplo, é isso que eu acho que a gente precisa. Eu não tenho dúvida sobre nada mais. Quando eu começo a ter uma pergunta na minha cabeça, eu vou lá pesquisar para saber o que está acontecendo. Como é que a gente passa isso para as crianças? É isso que a gente precisa. Então, assim, gente que consiga fazer pergunta e conseguir descobrir, a partir daquela resposta, você continua elaborando o seu raciocínio. Então, eu acho que, assim, como meio para estimular a criatividade, é excelente. Eu vejo exatamente ao contrário do que a gente costuma pensar. É a relação oposta. Ou seja, a minha dúvida, eu posso pesquisá-la, posso resolver agora e posso avançar para outras perguntas. Tá? Então, é saber perguntar. Saber perguntar é mais importante hoje em dia do que saber a resposta, necessariamente, né? A gente estava falando de engenharia de prompt mais cedo, né? Falando que para os professores também, saber perguntar é mais importante do que saber dar resposta. Os professores de antigamente, eles eram detentores de conhecimento e eles davam respostas para os alunos. Agora, o que se espera de um professor é que ele saiba fazer boas perguntas e saiba mediar a conversa sobre essas boas perguntas, né? Então, acho que está na mesma. Provavelmente é cedo para a gente chegar a esse tipo de conclusão, mas eu queria só chamar uma atenção para todo mundo aqui. Essa talvez seja a afirmação mais importante desse dia inteiro, que é a transformação que a inteligência artificial traz para a maneira da gente aprender e para a maneira da gente trabalhar. Saber perguntar se torna mais importante do que saber a resposta. A arte passa a ser, em essência, essa é a transformação essencial do mundo no qual a gente está entrando, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Eu já sei que faltam 5 minutos. Estou absolutamente informado e vou cumprir incrivelmente. Vamos lá. Do Daniel, do Instituto ID, Inclusão Digital. A fala para o computador entende o português e a regionalização do sotaque? A gente sabe que entende português. Regionalização de sotaque é importante para as pessoas criarem empatia com a máquina e lidarem melhor, né? Só aqui em São Paulo tem uns 3 sotaques diferentes, locais, fora o de todo o resto do Brasil que vem para cá. Temos expectativas de outros sotaques nessas
as pessoas vão poder escolher com que sotaque interagir? Vou começar, porque acho que você até tem mais coisa para dizer, mas eu tenho visto várias aplicações de que sim. É só treinamento, desenvolvimento, e não só no Brasil, porque eu vi também experiências na Índia, por exemplo, porque lá, com todos os dialetos indianos, era mais difícil conseguir que a inteligência artificial respondesse a tudo. Mas eles criaram LLMs treinados para os dialetos e conseguiram obter boas respostas, inclusive com o uso de áudio, pessoas, né, que tinham que fazer, não conseguiriam escrever as dúvidas que elas tinham. Então, aqui no Brasil, já tem desenvolvimentos acontecendo de LLMs que vão mais fundo nas nossas necessidades, nas nossas línguas, porque alguns desses LLMs internacionais, eles alucinam no idioma também. Então, você começa a conversa em português, num determinado momento ele começa a te responder em inglês, e aí, para a maioria da nossa população, se torna inviável, né, a comunicação em inglês. Então, mesmo neles, ainda tem treinamentos sendo feitos, mas tem gente que está produzindo aí as bases brasileiras para que a gente tenha mais qualidade na comunicação e nas respostas aqui. Imagino que vocês estão olhando para isso. Deixa eu só dar uma aqui de dicionário Aurélio para ressaltar. LLM, a gente já falou disso algumas vezes, Large Language Model, os grandes modelos de linguagem, que são essas inteligências artificiais que produzem linguagem. Lúcia. Não, só queria compartilhar uma experiência que a gente teve aqui recentemente, de quando a gente fez o curso Fluência, esse que eu estou aqui vendendo para vocês a cada 10 minutos, a gente fez em português, né, com a Stephanie, que vocês conheceram, com a Tati, que vocês vão conhecer agora, e outras mulheres. E aí eu queria compartilhar com os meus colegas da América Latina, para que eles pudessem também ter acesso ao curso. E a gente pensou, como que a gente vai fazer para traduzir esse curso nos variados idiomas de espanhol? Porque espanhol não é uma coisa só, né? O do Chile é uma coisa, a Argentina é outra, do México é outra. E a gente conseguiu, com o LLM, fazer essa tradução, que, claro, que teve que ser revisada por um humano, né? Regra número 1 da inteligência artificial é revise sempre tudo. Então, foi super revisado, mas a gente conseguiu escolher. Ah, não, eu quero o espanhol argentino. Ah, não, eu quero o espanhol chileno. No final, a gente acabou escolhendo um espanhol mexicano meio neutro, que é o que eles chamam de espanhol neutro. E não só a gente escolheu o sotaque do espanhol, como a gente deixou a voz da Stephanie, a voz da Tati. Então, é muito maluco, porque a gente vê elas dando aula em espanhol, com um sotaque específico, e a voz Sincronia delas... labial? Ainda não, mas já chegaremos lá. Chegaremos lá, tá perto, tá perto. Mas sim, então acho que assim, daqui muito pouco tempo você vai poder escolher interagir com a sua própria voz, se você quiser. Ah, então o seu colega de inteligência artificial é você falando com você mesmo, com o seu sotaque, com a sua voz. Então está bem perto esse momento. Lúcia, eu acho que eu ia ficar um pouco perturbado conversando com uma caixa de som e ela respondendo na minha voz, sabe? Pode ser a da sua esposa, dos seus filhos. Aí eu ia achar que eu estava a da levando Scarlett bronca. Johansson. Escolhe a Scarlett Johansson. Pronto. Alucinante. Tá certo. Vera, Ana, muito obrigado a vocês. Muito obrigada a todos. Obrigada.